Olá, minha querida irmã, estamos aqui, quinto capítulo do nosso desafio, da leitura à experiência da mesa. Que beleza, não, queridas? Olha, estamos chegando na metade do livro já, E esse quinto capítulo, ele vai falar sobre o pão nosso de cada dia. Esse capítulo, ele é muito especial, ele é precioso. E veja bem, a autora, ela já vai fazendo as colocações. É muito interessante quando ela diz que Deus nos fez para nós nos alimentarmos todos os dias, uma vez por semana, uma vez por mês, de vez em quando? Não. Olha, é até 3 vezes por dia. Então, eu tenho várias oportunidades no dia de, através da mesa, me conectar. E eu creio mesmo que a gente tem esse desafio, porque lá no primeiro capítulo, segundo, ela vai colocando assim, das 21 refeições da semana, quantas nós fazemos juntos? Não são poucas. E se tem obstáculos, quais obstáculos? E o que eu faço para superar esse obstáculo? Não é isso? Então veja, quando Deus faz o homem com a necessidade de se alimentar todos os dias e até 3 vezes por dia, será que é casual? Será que é por acaso? Será que foi uma coisa assim que Deus fez e está feito? Claro que não, Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a Dev, ela vai enfatizar a nossa responsabilidade a respeito do preparo do alimento e a nossa contribuição para o bem-estar físico da família em geral. Minhas irmãs, esse é um ponto muito delicado. Por quê? Porque nós não temos só uma influência de humor na vida das pessoas que estão conosco na casa. Nós temos uma influência na qualidade de vida. E desenvolver doenças na idade adulta está muito ligado, muitas vezes, nos costumes, nos hábitos de quando nós éramos crianças. Então, muitas vezes nós vemos pessoas que têm o histórico, o vô é hipertenso, o pai é hipertenso e a pessoa tem hipertensão. Um dos primeiros tópicos que precisa ser pesquisado é a respeito da genética, da herança hereditária e dos hábitos alimentares, E eu trabalhei do lado de um consultório da nutricionista. E lógico, numa casa, a mãe, ela vai repetir os hábitos que ela teve na casa com os pais. Então, a filha ou o filho ou o esposo, eles vão receber essa mensagem: minha mãe está fazendo e eu vou me alimentar. E em muitos casos, a nutricionista precisava tratar a família toda, porque era um impacto geral, Então, alguns excessos que a gente vê dentro dos nossos lares na hora de nós fazermos as comidas, por exemplo, o excesso de fritura, o excesso de sal, o excesso de açúcar, não colocar legumes e verduras à disposição, não ter frutas, Veja que tem alimentos que eles são saborosos, É rico no paladar, aguça o paladar, mas são pobres em nutrientes, em vitaminas, são ricos em aromatizante, em corante, em estabilizante, Então, além do alimento, nós também temos o excesso de refrigerante, o excesso de comida industrializada, e essas comidas, elas não são ruins por si só. A questão é o excesso, Então, nós adoramos um pão com
um cachorro quente, um pão com frios, mas isso, né, o pão com mortadela, isso causa um impacto no nosso aparelho digestivo, nos nossos rins, né? E vai impactar toda a saúde da família inteira. Então veja, nós somos os adultos, nós somos responsáveis pela saúde da nossa casa, né? Então doenças como diabetes, hipertensão, colesterol, obesidade, anemia, são muitos casos como esses são provocados pelo erro na alimentação. E por outro lado, muitos desses sintomas e até de diagnósticos podem ser melhorados, revertidos com a reeducação alimentar. Queridas, nem tudo é espiritual. Tudo bem, eu preparo uma mesa, eu acolho, eu oro, isso, mas eu também tenho que colocar a mão na massa. Eu também tenho que ter uma estratégia prática na hora de escolher alimentos. Então veja, muitas vezes os nossos filhos vão ter dificuldade com um ou outro alimento. Não é todo alimento que talvez o nosso filho goste, né? Vagem, quiabo, abobrinha. Mas tem criança que simplesmente não come nada. E tá tudo bem? Não, não tá tudo bem. Por quê? Porque vai fazer falta o alface, o tomate, né? Então, a mesa é sim um lugar de nutrição, também espiritual, também emocional, mas ela tem o peso da nutrição física, orgânica, né? Isso define muitos aspectos da qualidade de vida da nossa família, e eu quero chamar a sua atenção porque isso está no nosso poder. Olha bem, né? Quem é que determina os hábitos alimentares das crianças? Então, são os adultos, ou era para ser os adultos, né? Então, se os adultos não têm um hábito alimentar saudável, como é que nós vamos querer que as crianças tenham esse hábito alimentar? Se ela vê o adulto comendo muito chocolate, muita bolacha, e eu estou falando de muito porque a gente come, mas a gente também tem que saber que isso na larga escala não vai fazer bem, né? Então, tem lares que os adultos deixam para as crianças definirem o que vai comer. Então, quando vai no supermercado, a criança manda, a criança escolhe o que ela quer que coloque no carrinho, o que ela quer que vá para a mesa. Então, isso é muito delicado, né? E a DEV, ela trata isso de uma forma muito positiva, muito polida, diplomática, né? Porque ela vai dando as dicas para ajudar os nossos filhos a comer. E mudar um hábito não é fácil, né? Entre comer uma maçã, comer uma banana, né? E tiver um pacotinho de salgadinho aí, os itos, né? Os podritos, subaquitos, peconzitos, né? É tudo uma delícia. Mas isso não alimenta, né? Teve uma época que a minha filha, com 9 anos, ela apresentou excesso de peso, estava um pouco fora do peso. Hoje ela tem 30 anos, mas na consulta com o pediatra, com 9 anos, o médico ele deu uma orientação para fazer a restrição alimentar e colocar algumas ponderações, o que podia e o que não podia. Queridas, isso não era só para ela, isso era para a casa toda. Então, não tinha dieta para uma pessoa. A dieta era para todos, a alimentação saudável era para todos. Iogurte, uma vez na semana, a cada 15 dias.
pacote de bolacha era um pacote. Ele falou, quando ela sentir vontade ou pedir, você não nega, mas você abre, ela come 2, 3, ela já sentiu o gosto, já está satisfeita e agora aguarda. E não é para ter estoque. Então tinha o dia que a gente comia massa, tinha o dia que tinha a carne, o arroz, né, o feijão. Então olha bem, nós temos essa responsabilidade com as pessoas que estão dentro da nossa casa. Primeiro, a responsabilidade é conosco mesmo. Ninguém quer ter uma vida que não seja saudável, principalmente porque isso está dentro do nosso âmbito de atuação, né? Nosso raio de atuação, né? Então, extrair o que nós temos de melhor, procurar receitas saudáveis. Tem, às vezes, algum alimento que ele não favorece mesmo o paladar, não é aquela coisa que fala assim, nossa, que vontade que eu tô de comer chuchu, né? Mas a gente vai buscar formas que ele fique interessante, que ele fique apetitoso e que vai compor com outros alimentos, né? Então, o capítulo 5, a Dev dá as dicas, eu amei, tem coisas que eu tô aplicando aqui na minha casa, né? E nós não precisamos passar horas e horas cozinhando. Ali são as dicas de comida de verdade, né? E em breve a gente vai estar organizando o nosso caderninho de comidas práticas, mas que sejam nutritivas, que dê qualidade de vida. Querida, eu amei esse capítulo 5 e eu vou dedicar um pequeno vídeo para o jejum, que é um item importante na nossa caminhada espiritual, né? Então eu quero também que você compartilhe, que você fale aí como está sendo a sua experiência desse capítulo 5, né? Onde ela coloca o pão nosso de cada dia. É algo que a gente vai no dia a dia, não é isso? Amém. Minha oração é que você continue fortalecida, olhando para sua família com muito amor, com muito carinho, que esse amor, esse carinho transborde, né? E que você colha bons frutos dessa leitura. Em nome de Jesus, que a palavra do Senhor seja realidade, querida, na sua casa. Amém? Amém, querida. Fica com Deus e vamos compartilhar.